Glória a Deus. Bem-vinda. Enquanto os queridos vão entrando, vamos orando em línguas em nome de Jesus. O áudio está chegando em boa qualidade. Confirme para mim, por favor. Conecte-se a esse ambiente orando em línguas em nome de Jesus. Obrigado, filha. Cantore calabras. Ramashira Madhurya Shura Mandara Mashira Urara Mandura Surenara Sur Gritere Copianato Shira Suras. 2 minutinhos e vamos dar início. Ishikatura Sukatarabalabashakapakataras Iramandure Asuki de Divoshe Ora Surananamashe Ora Sukiandure Vasanta Ramasharamasa Sikidus Roshandaraku Tanto Kidivukianandure Vasanto Lisandili Hasuri Kantaramasha Rossi Kidivukiantarasu Kidikotaramasa Irene Vosaramasha Ora Malabraço que de você manto com tocoso do Boshakaba Liseri Açúcar Taramanto Copana. 1 minutinho, Liseri Russa Madalacataramas Orixayara Açúcar Tamanto Rossanabracas Oripo Sianturi Calabrante Vushanturi Canturi Cataramasai Ora Maya Rashira Aramas Rashara Aramanda Ramasharamas Iseri Canto Kes Saramatuakandalamasukya Ori Canturi Arashanto Sacanto Lemasanturi Cataramaka Iseri Santuri Sharamatos. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos. Uma boa tarde a todos, na paz, na graça, no amor do nosso Senhor Jesus, o Rei da Glória. Na comunhão com seu Santo Espírito, estamos de volta com mais uma live, Quarta de Fogo. Amém. Glória a Deus. Tenho convicção que o Pai tem algo a liberar hoje sobre a sua vida, sua família, esse território onde você está, seu bairro, cidade, estado, nação, através dessa transmissão no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Vamos orar, vamos dar glória àquele que é digno de toda a glória. Querido Senhor, Pai maravilhoso, soberano, eterno, príncipe da Shalom, Pai do nosso Senhor Jesus, nós nos prostramos diante do Senhor. Nós nos humilhamos debaixo da Tua poderosa mão. Nós confiamos no Teu agir, no Teu querer.
E uma coisa te pedimos, Senhor, não nos deixe te atrapalhar. Não deixe que ninguém te atrapalhe, não nos deixe atrapalhar a ninguém, não permita que ninguém nos atrapalhe. Ajude-nos a continuar realizando a sua vontade, colaborando com o Senhor. Nós não queremos ser parte do problema, mas da solução. Em nome de Jesus, vem mais uma vez sobre nós, seja mais uma vez por nós, flua mais uma vez através de nós para realizar os teus desígnios eternos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Eis-nos aqui, Senhor, nós abrimos mão do nosso livre-arbítrio para realizar a Tua vontade, o Teu querer, concretizar os Teus sonhos aqui na terra como é nos céus, fazer a Tua perfeita vontade, realizá-la no nome do Senhor Jesus, sendo a resposta do Senhor para esta geração, nesta nação, neste território onde o Senhor tem nos colocado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Ricalabranto, Vúcia, Cante que deva, Alashanto, Cotorossa, Rabaque, Atacasique de Rebuca. Shalom, Luciana, Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, sobre tudo e todos que levam teu nome, seja bem-vinda, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Santo é o nome do Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, precioso. Muito obrigado, amigo. Toma o teu lugar de direito, faça exatamente o que está no coração do Pai. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Amém? Estão todos bem? Felizes com Jesus? Glória a Deus. É um prazer estar mais uma vez aqui convosco, servindo-os a partir do que o Senhor tem derramado dentro do nosso espírito. Amém? Estou aqui debaixo de uma unção extraordinária, uma unção de serviço. Glória a Deus, eu te faço um pedido. Coloque demanda debaixo desta unção. Conecte-se a esta unção. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo, porque é através dela que o Pai vai falar com você. É através dela que o Pai vai trazer resposta à sua vida, à sua família. No nome do Senhor Jesus Cristo. Então, conecte-se no nome de Jesus. Você que já ora em línguas, ore em línguas. Entre na dimensão do Espírito. Amém? Porque o que estarei compartilhando é impossível de se entender na dimensão da alma. Nós somos seres triunos. Nós somos um corpo que se divide em 3 dimensões. Nós somos um corpo espiritual que habita num corpo natural. E por isso é uma alma vivente. Amém? Assim como Deus é um, mas ele se manifesta em 3 dimensões. O Pai, o Filho, que outrora era o Verbo, e o Espírito de Deus, certo? O Espírito do Santo. Então tudo é 3, tudo se manifesta em 3 dimensões. Por exemplo, você pega uma fruta, tem a casca da fruta, tem a polpa da fruta e tem as sementes ou a semente única, né? Então são três aspectos, certo? O dia é dividido em 3, manhã, tarde e noite. Então aí já dá para ver vários exemplos, né, desta realidade que eu estou compartilhando convosco. Então entre na dimensão do Espírito, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2 que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito. Para estes lhe parecem loucura, ok? O homem natural, o homem que caminha segundo a carne, quando eu digo homem, digo mulher também, ser humano, humanidade, ok? Que caminha no âmbito da alma, na dimensão da alma, não consegue compreender as coisas da dimensão do Espírito. Então é preciso entrar no Espírito. Aí você entende o porquê Jesus, ao consumar sua obra, o seu ministério terreno, e ascendeu aos céus, ele rogou ao Pai que nos enviasse um outro Consolador, aquele igual a ele, amém? Para estar conosco, para habitar em nós, conosco, para sempre, o Espírito da verdade. E Paulo diz que a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo, mas no capítulo 2 ainda de Corinto, deixa eu só abrir aqui,
para compartilhar de uma forma mais clara, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem alguém já sendo abençoado no nome de Jesus? 1 Coríntios capítulo 2. Olha só que legal, que lindo. Versículo 9. Escrito está: mas como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, naturalmente, nós não temos acesso a isso. Mas o texto segue, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Amém? Então, através do Espírito Santo de Deus, nós temos acesso a tudo que Deus tem preparado para nós. Nós temos acesso, nós passamos a conhecer, e mais do que conhecer, nós passamos a acessar. É por isso que debaixo desta unção profética, debaixo desta unção apostólica, você, quando gera demanda, entra no Espírito, você consegue acessar aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para os seus, aquilo que Deus tem para realizar através da tua vida nesta terra, quer seja no seu bairro, quer seja na sua cidade, quer seja no seu estado, na sua nação. Amém? Então entre no Espírito, conecte-se e permaneçam conectados no santo nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Bem-vindos, bem-vindos. Quarta de Fogo. Eu sinto a unção do Senhor fluindo aqui. Amém. Minha oração é que você seja envolvido, você seja envolvida por esta unção no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. E ela cumpra o propósito pelo qual foi enviada, no nome de Jesus. Shalom, shalom, filha. Profetiza Elza, Deus te abençoe. Deus abençoe a apóstola Annelise, exatamente, a esposa do nosso querido apóstolo. Glória a Deus, aleluia. Quero compartilhar algo muito valioso, muito precioso, que está em Mateus capítulo 8, a partir do verso 23. Amém, filha, amém. Deus te abençoe a todos os teus, de igual modo, em nome de Jesus. Hoje é aniversário da filha, né? Da princesa Marcela, glória a Deus. Deus continue abençoando, guardando e descortinando o propósito, em nome de Jesus. Abram comigo as suas Bíblias, por gentileza, Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23. Vamos ler do 23 ao 34. Quero compartilhar algumas coisas convosco pelo Espírito. Tenho certeza que será extraordinário, que o Pai vai falar com você, vai trazer de resposta a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Lembrando que essa transmissão ela será reprisada também no YouTube, né? Para que os queridos irmãos que nos acompanham, que não têm um Instagram, mas têm o YouTube, acesso ao YouTube, eles possam também ser edificados por esta mesma palavra, em nome de Jesus, o Rei da Glória. E ficará salva também aqui no Instagram. Não irei tirar do ar não, tá bom? A não ser que o Senhor me peça, mas até então, nenhum pedido feito. Acompanhe comigo a leitura, por gentileza. Mateus 8, 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgia uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Ele, porém, dormia. E vindo até ele os seus discípulos, acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: Por que temeis, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo: Que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado ao outro lado, a região dos Gergesenos,
Vieram-lhe ao encontro 2 homens possuídos por demônios, que saíam dos sepulcros. Eram tão ferozes que nenhum homem podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E havia a uma boa distância deles uma manada de muitos porcos se alimentando. Assim os demônios imploraram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide, ou seja, ekbalo. E saindo eles, entraram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos desceu violentamente pela encosta no mar e pereceu nas águas. Os que guardavam os porcos foram pelo seu caminho para a cidade e contaram tudo o que acontecera aos possuídos pelos demônios. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse da sua região. Dá glória a Jesus aí no nome dele. Aleluia! No nome de Jesus te damos glória. Te damos glória, Jesus. Toda honra, todo louvor. Obrigado, Senhor. Vem sobre nós, ó Espírito Santo, com espírito de sabedoria, espírito de revelação, espírito de conhecimento, de temor e tremor, de modo que nós compreendamos a perfeita vontade do Pai, de modo que nós acessamos tudo o que Ele tem para nós, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Olha só que interessante. Nós vemos aqui três fatos, 3 acontecimentos, ok? Eu chamo de fatos porque de fato aconteceram. Tudo isso que nós lemos aconteceu. Isso aqui não é fábula, não é uma história, ou seja, história com E, não é algo que foi inventado, ok? Mas é uma história verídica. Aconteceu, ocorreu, é um fato. Então, 3 fatos nós podemos, nesse trecho das Escrituras, nessa pequena porção, a qual o Senhor nos permitiu que lêssemos aqui no início dessa tarde, nós podemos observar. Primeiro fato foi uma tempestade que se levantou, ok? Neste primeiro fato eu quero te entregar algo muito importante. Isso é tesouro, preste atenção, isso é tesouro, tá? Eu recomendo que você anote, eu recomendo que você anote a caneta, não é nem a lápis, para que você possa acessar de novo esse conhecimento, né? De repente você não vai ter tempo para poder estar tornando a este vídeo ou indo no YouTube para acessar novamente, perdão. Então anotado já está ali, ó, porque é de extrema importância, já está anotado, então você tem acesso rápido. Então aprenda isso no nome de Jesus. Quando o Senhor fala com você e Ele enfatiza algo para você, você tem que anotar. Anotar em um lugar que você possa acessar sempre que tiver necessidade. E nesse tempo nós teremos muita necessidade, nós já estamos tendo, ok? Muita necessidade de ter acesso a esse conhecimento, a essa sabedoria do alto, não terrena. Amém? No nome do Senhor Jesus. Sabedoria esta para aplicarmos em nossas vidas e aplicarmos na vida daqueles que estão ao nosso redor. Gente, eu nunca vi uma temporada, uma estação de tamanhas dificuldades como esta que nós estamos, e também uma estação de dificuldades a qual estamos prestes a entrar. O ano de 2024 já está finalizando, nós já estamos já no final do mês de novembro. Daqui a pouquinho chega dezembro e acabou o ano de 2024, e o Espírito Santo de Deus tem anunciado de forma bem clara que a partir do ano de 2025 as coisas irão ficar muito difíceis. Como a Bíblia diz, dias trabalhosos virão. E você precisa ter acesso a esse conhecimento, a esse entendimento. Por isso que eu parei minha vida para vir aqui, em obediência ao Senhor, compartilhar isso que o Senhor deseja, no nome do Senhor Jesus. Então valorize isso no nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Olha só, diante dessas dificuldades que virão, é preciso que você discirna algo. Existem ventos, existem tempestades. Shalom, filha. Shalom, filho. Deus abençoe em nome de Jesus. Existem tempestades que se levantam contra nós. Isso é fato, ok?
vem, né, as dificuldades, vem os problemas, vem as circunstâncias, elas ficam difíceis, né? Elas ficam contra, elas começam a trabalhar, a operar contra, as pessoas começam a gerar do contra e também a trabalhar contra, certo? Por mais que a nossa luta não seja contra carne e sangue, mas sim contra hostes espirituais da maldade, como tronos, principados, potestades, dominadores que atuam nas regiões celestiais, o veículo pelo qual eles buscam nos atingir, muitas vezes são através de pessoas, através de patrões, através de colegas de trabalho, através de professores, colegas na sala de aula, através de familiares, como pai, mãe, às vezes até a esposa, o esposo, né, que não está alinhado, não está entendendo aquilo que Deus está fazendo, falando, através de filhos, ok? Através dos pais. Então, através de lideranças, exatamente, através do irmão em Cristo, da irmã em Cristo. Shalom, shalom, querida pastora Delci. Deus abençoe, minha pastora. Então, existem essas temporadas. E esses últimos dias, queridos, porque nós estamos nos últimos dias, isso irá se intensificar. Amém? E nós precisamos entender, nós precisamos ter o conhecimento do Senhor para discernirmos. Precisamos de fato ser espirituais. Minha pastora, aproveitando aqui para lhe anunciar, já me formei, tá bom? Já finalizei já o curso que eu estava fazendo, graças a Deus. E estou lhe falando, tá bom? Lhe compartilhando como fiquei de lhe compartilhar. Hoje o Espírito Santo me trouxe a lembrança e vendo aqui a sua mensagem, eu precisei liberar logo para não esquecer, tá bom? Muito obrigado. Glória a Deus. Então, vou ter um tempo um pouco a mais, posso me organizar para estar atendendo qualquer pedido que a minha pastora fizer. Glória a Deus. Amém? Dias trabalhosos, dias difíceis. De fato, muita coisa difícil irá ocorrer, iremos passar pelos próximos anos, a partir do ano que vem, ok? 2025 até 2030, 2032, prestem muita atenção nisso. Dias difíceis, e nós precisamos discernir que, anote aí, nem todo vento que se levanta é maligno. Próxima sexta-feira. Ok, a gente conversa no privado. Aí eu lhe confirmo direitinho em nome de Jesus. Glória a Deus. Nem todo vento que se levanta é maligno. Ok? Anote isso aí. Se alguém puder escrever aí nos comentários, eu agradeço imensamente no nome de Jesus. Nem todo vento, nem toda oposição, nem toda tempestade que se levanta contra as nossas vidas vem do diabo. Precisamos discernir isso, principalmente nestes últimos dias. Existem muitos filhos de Deus que, por falta de conhecimento, por estar na ignorância, quando as dificuldades se levantam, estes se desesperam, estes começam a clamar a Deus, desesperados, pedindo ao Senhor que os tire daquela situação, clamando ao Senhor, pedem oração dos irmãos, pedem oração dos líderes, dos pais espirituais, porque não aprenderam, escutem, não aprenderam, ok? Não aprenderam que a vida cristã é uma batalha. É uma batalha. A vida cristã, ela não é para qualquer um. Não é fácil. Shalom, shalom, profetisa Edna, Deus te abençoe. A vida cristã é uma batalha. Não é um passeio no bosque, uma excursão. Não, é uma guerra, uma corrida. Mas tem guerra, tem batalha, tem dificuldades. Então, muitos estão acostumados com um falso evangelho. Deus te ama e tem o melhor para você, e Ele vai cuidar de você, e Ele vai fazer tudo o que o teu coração deseja. Em parte isso é verdade, em parte. Mas não é toda a verdade. Então, torna-se uma mentira, um sofisma.
Precisamos entender que o evangelho é tiro, porrada e bomba. O evangelho é poder de Deus. E por que tem que ser poder? Por que tem que ser poder? Porque se não for poder de Deus, quem está ali, quem está vivendo aquilo, não vai conseguir prevalecer, porque existe uma oposição também poderosa, não tão poderosa quanto o evangelho, mas tem poder. Se você ler Lucas capítulo 10, você vai ver claramente que Jesus chama os seus discípulos e diz: olha, eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões. Escutem, para subjugar todo o poder do diabo e não sofrer nem um dano. Então é uma batalha espiritual, é a batalha da fé. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu para o seu filho na fé, Timóteo, ele escreve que o bom soldado, ele não se embaraça com as coisas dessa vida, mas sim ele mantém um foco a fim de agradar aquele que o alistou. Então todos nós fomos alistados pelo Senhor. Ninguém disse assim: Senhor, eis-me aqui, eu estou me alistando. Não, Ele nos alistou. Nós apenas aceitamos ou não, resistimos ou deixamos fluir, né, as etapas após esse alistamento. Então é uma batalha, é uma guerra. E a Bíblia diz claramente que aqueles que estão em Cristo estão do lado mais que vencedor. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E só vence quem está batalhando e vencendo. Só vence quem se dispôs a batalhar. Então, meu amado e minha amada, entenda isso já, porque senão você não vai suportar o que está por vir, o que já está começando. Aleluia! Você não irá suportar se você não entender que é uma batalha, é uma guerra, e você está do lado mais que vencedor. Aí você não vai ser enganado pela besta, não vai ser um besta que vai achar que do lado da besta tudo vai ficar bem. Você não vai ser iludido nem iludida pela falsa paz. Pelo contrário, você vai estar atento e você vai estar posicionado do lado do príncipe da paz. Você estará do lado daquele que com o sopro da sua boca irá dizimar os inimigos. Então, na vida cristã tem sofrimento. Somos provados para sermos aprovados. É isso mesmo, querida pastora Deus. Amém? Só é aprovado quem passa pela prova. Então tem diversas provas. Então, olha só. Nem todo vento que se levanta vem do diabo, vem do maligno. Existem ventos que é Deus quem envia. Escutem com atenção, ouçam com atenção. Existem ventos que é Deus quem envia. E quando é que Deus envia esses ventos? Quando nós estamos nos opondo à sua perfeita vontade. Existem tempestades que vêm sobre as nossas vidas porque nós estamos em desobediência. E tem muita gente que está em desobediência. O Senhor ordenou, foi ordem dada pelo Espírito. Atos capítulo 1. Em Mateus 28 ele ordenou, em Marcos 16 ele ordenou a irmos e pregarmos o Evangelho, fazendo discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16 fala, pregando o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem. Os sinais devem acompanhar aqueles que estão em obediência ao Senhor. Os sinais precisam acompanhar. Expulsar os demônios, é mandamento, não é pedido. Não é uma sugestão, é mandamento. Expulsar demônios. Falar em novas línguas, viu? É mandamento. Amém? Pegar em serpentes, que é isso? Exercer domínio sobre os demônios. Serpentes, escorpiões. É mandamento. E está exposto realmente a perigos, né? Se beber alguma coisa mortífera não fará nenhum dano. Então, nesse ato de obediência, nós entraremos em lugares e estaremos sofrendo riscos, né? Passando por risco de morte, correndo risco de morte. Mas o Senhor fala que
um dos sinais que vem, né, nos acompanhando são livramentos sobrenaturais, como o apóstolo Paulo teve lá na ilha de Malta, quando aquela víbora, saindo do meio dos gravetos para fugir do fogo, picou a sua mão. Os habitantes daquela ilha ficaram, né, esperando ele inchar e morrer, e o homem não morreu, graças a Deus. Livramento de morte. Olha que a víbora tem muita peçonha, tem muito veneno, não é isso? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então é mandamento do Senhor curar os enfermos. Tem muita gente que está em desobediência. Eu não gosto de expulsar demônios. Esse negócio de falar em línguas. Eu não gosto de falar em línguas. Ou eu não sinto de Deus de falar em línguas. Ou pior, isso não existe. Você está aqui? Você está aqui comigo? Você está conectado ainda no Espírito? Ou está te assustando o que você está ouvindo? É que Deus não cura mais hoje, por isso que tem os médicos. Ei, é mandamento. Quem prega o evangelho, os sinais devem acompanhar. 1 Coríntios capítulo 2. Porque quando fui até vocês, eu não fui até vocês com palavras de persuasão humana, mas sim em demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a vossa fé não estivesse fundamentada em sabedoria de homens, mas sim no poder de Deus. Escutem, olha aqui para mim, vou até chegar mais perto. Porque os sinais precisam te acompanhar. E os sinais, eles não só acompanham os apóstolos, não, queridos. Todo aquele que está debaixo de uma autoridade apostólica, profética, pastoral, evangelística, mestre, eles entram debaixo de um manto de operação, entram debaixo de um manto de um ministério profético apostólico. Então, por mais que não sejam apóstolos, são apostólicos, se estão debaixo de autoridade, de uma autoridade apostólica. Você está entendendo? Então, quem entra debaixo deste manto, todo discípulo, ele recebe capacitação, ele recebe acesso a esta dimensão do Espírito, podem caminhar no Espírito e podem manifestar o poder do Espírito de Deus, o poder do reino de Deus. Então, durante muito tempo nós tivemos uma fé fundamentada em sabedoria de homens, na teologia. Não é assim? E teologia cai entre nós. O conhecimento teológico diante dos vendavais, diante das tempestades, não consegue nos manter. Ele não consegue nos sustentar. Não consegue. Agora o poder de Deus consegue. Sim ou não? Sim ou não? O poder de Deus consegue nos manter. O poder de Deus consegue nos sustentar. Querida pastora, Deus disse, kkkk. Já ouvi isso. Tem demais. Tem demais. Então, tem gente que acredita que não precisa mais do Espírito Santo e da demonstração do seu poder. Isso é perigoso. Olha só. Querida pastora, Deus compartilhando conosco aqui. Para edificar a fé de todos, orei por uma irmã que tinha problema no coração. Pedi um coração novo. Foi visto os anjos fazendo o transplante. Agora fez exames e não tem mais nada no coração. Que maravilhoso. Olha, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Agora me diga se a fé daqueles que testemunharam e receberão esse testemunho, a comprovação do antes e do depois do exame dessa querida irmã, não estarão tendo uma fé sobrenatural. Não estarão sendo fundamentados na fé em Deus, na fé no poder de Deus, e não uma fé humana. Deus vai fazer, ou quando Ele quiser, Ele vai fazer. Que é isso, irmão? Que é isso, irmã? Eu vou falar. Tem muita gente que está em meio a tempestades que Deus enviou porque estão fugindo do seu propósito. Estão fugindo do chamado de Deus. Estão como Jonas. Jonas, vá para Nínive e pregue o evangelho. Pregue a eles, que se não se converterem, o meu juízo virá sobre eles. O que o Jonas fez? Pegou um barco para o lado oposto, para Tarsis.
Você está entendendo? Pegou um barco para uma outra direção, para Tarsis. Quem enviou a tempestade não foi o diabo, foi Deus. Foi Deus. Ouçam bem. Iam perecer tanto Jonas como aqueles que estavam ao redor dele. Todos os demais tripulantes daquele navio. Você está entendendo? A atitude de desobediência de Jonas não estava influenciando somente a vida dele, mas de todos os demais que ali estavam. De todos os outros pais de família, chefes de casa, chefes de lares. O capitão do navio, o próprio navio. Você está entendendo? Então Jonas estava colocando pessoas em risco. Ei, a tua desobediência, minha, vai colocar pessoas ao nosso redor em risco. Risco de morte. Morte física, morte espiritual. Aquela tempestade, quem enviou foi o próprio Deus. Jonas não estava percebendo. Jonas estava deitado, dormindo, enquanto cada um que ali estava clamando ao seu Deus, ao seu próprio Deus, buscando ali salvação. Foi necessário que o capitão do navio fosse até ele, chacoalhasse ele e desse um comando forte a ele. Vem cá, tu também não vai clamar não? Todo mundo está clamando. E ali Jonas não teve mais como esconder, né? Ele falou, me jogue na água e tudo vai passar. Você está entendendo? Me jogue para fora desse navio, desse barco, que tudo vai passar. Então, por causa de um homem que estava em desobediência, uma tempestade foi enviada pelo próprio Deus. Deus se opôs a Jonas. Meu Deus do céu. Então, amados, nós precisamos aprender a obedecer. Mesmo não querendo, mesmo não entendendo, mesmo não fazendo sentido. As coisas do Senhor, para quem está na carne, no natural, né, guiado por aquilo que vê, por aquilo que ouve, ainda está, né, sendo guiado por isso, por aquilo que sente, não faz sentido. Não faz sentido, não está fechando, sabe? Não é possível. Mas para aqueles que estão caminhando no Espírito, em Espírito, faz todo sentido. Meu Deus, é isso mesmo. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então ouça com atenção. O Pai te convocou, te chamou para coisas específicas nessa terra. Obedeça. Obedeça. Ah, mas eu não tenho capacidade. Obedeça. Ah, mas eu sou tão novo. Obedeça. Ah, mas já passou meu tempo, já tenho idade. Obedeça. 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 Não queira ter Deus se opondo a você. É um risco para você, é um risco para os teus, é um risco para tudo que está na tua volta e tudo que leva o teu nome, inclusive teus bens e posses. Amém ou não amém? Tem alguém sendo abençoado nesse início de tarde? Está fazendo sentido para alguém que está me ouvindo nessa tarde? Glória a Jesus, dá glória a Ele. Ei, a quem Deus chama, Ele capacita. A quem Deus envia, Ele sustenta. Precisamos entender isso já. Nós estamos nos últimos dias. E não há mais tempo para perder tempo. Não há mais tempo para ficar enrolando. Ai, Senhor, tal. Já basta, diz o Senhor. Já basta. Amém? Vamos voltar aqui para o texto. Há ventos que quem envia é o diabo. Há ventos, tempestades, que quem envia é o diabo. Amados, é maravilhoso estar no meio de um vendaval em que o diabo enviou. Você vai entender por quê. Não pense que eu sou doido. Quer dizer, pense que eu sou doido mesmo. É assim mesmo. Sou doido por Jesus. Doido pela vontade do Senhor. Amém?
Amém. Pastor Ednei, meu pai amado, Deus te abençoe, em nome de Jesus. É maravilhoso estar no meio de uma tempestade, de um vendaval, que o diabo que enviou. Escreva aí, há ventos que quem envia é o diabo. Há ventos que não é o diabo quem envia, mas há ventos que envia o diabo. Você precisa ter esse conhecimento para que você possa discernir nesses últimos dias. E você vai entender um pouquinho mais. Continue aí no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Por que é maravilhoso estar no meio de vendavais, tempestades, oposições, que é o diabo quem envia? Porque se o diabo está levantando todas estas coisas, oposições, vendavais, né, circunstâncias desfavoráveis, se ele está se levantando, é porque ele está temendo o que vai acontecer quando nós chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos. Você está entendendo? Ele se levanta porque nós estamos em obediência. Nunca você vai ver o diabo se levantando contra quem está em desobediência. Nunca você verá isso. Nunca. O diabo se levanta contra quem está em obediência. Contra quem está ouvindo a voz de Deus e obedecendo. Contra estes é que ele se levanta. Eu não sei você, mas eu prefiro ter o diabo se opondo contra mim do que ter Deus se opondo contra mim. Escute. Jesus também estava em um barco. E os seus discípulos com ele. Jesus também estava dormindo, assim como Jonas. Uma tempestade se levantou, ventos fortes começaram a soprar, ondas violentas começaram a cobrir aquele barco. Da mesma forma que a tripulação nos dias de Jonas ficaram desesperados, eles se desesperaram, os discípulos de Jesus também se desesperaram. Da mesma forma que o capitão do navio chegou até Jonas e disse: você também não vai clamar? Nós estamos perecendo. Foram até Jesus, acordaram Jesus e disseram: socorre-nos, estamos perecendo. Como era uma tempestade, um vendaval, uma oposição, que o diabo era quem estava atuando e não Deus, Jesus se levantou, repreendeu os ventos, deu ordens às águas e elas obedeceram. A tua Bíblia, a minha, diz que houve bonança, houve calmaria. Aleluia! Dá glória a Jesus aí que ele é digno. Por isso que eu prefiro estar diante de uma oposição maligna, porque se é maligno, repreendo e cessa. Se é maligno, repreendo e para. Se é maligno, entro em batalha e venço. Mas se vem de Deus, quem é que vai impedir? Me diga. Se é Deus se opondo, quem é que vai nos livrar? Diga-me, amados. Tem alguém sendo abençoado aqui nessa tarde? Glória a Deus por esse feriado, né? Louvado seja Deus. Estamos oscilando entre 10, 9 e 12 pessoas. Glória a Deus por isso. Deus abençoe tua vida, tua família, tudo e todos que levam teu nome. Fica aí. Eu já irei orar por você. No nome de Jesus, Rei da Glória. Se quiser compartilhar, já compartilha. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é digno. Glória a Deus. Por isso que eu prefiro, queridos, estar sofrendo, escutem, estar sofrendo as dificuldades da obediência do que as dificuldades da desobediência. Você precisa entender isso agora. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que eu comecei dizendo: ei, a vida cristã não é uma excursão, é uma batalha, é uma guerra espiritual, e nós estamos do lado mais que vencedor. Aleluia. Porque se nós continuarmos com a mentalidade, a mente de uma azeitona, né? Pensando, enganados por essa falácia, né? Evangeliquez de que vem para Jesus que a tua vida vai melhorar.
vem para Jesus que tudo vai ficar bem, irmão, isso é mentira. Não vai ficar tudo bem, não. Vai ficar difícil, mas tem vitória, tem milagres, tem maravilhas, tem sinais, tem prodígios, tem provisão, tem proteção. O Senhor nos livra no meio do vento, o Senhor nos livra no meio das tempestades, o Senhor nos livra no meio do fogo, o Senhor nos livra no meio da prova. Alabassuque, derevoque, adaravassai. Dá glória a Jesus e ora em línguas agora. Chacataralarabassúquia. Rifocalaraço, que devuquia. Nós precisamos entender isso já, porque senão não iremos suportar o que está por vir, hein? Estamos nos últimos dias. E estes últimos dias não começaram hoje. Não vai começar em 2025, começar a partir do dia, do momento, da temporada que Jesus entrou na nossa dimensão. Ele, sendo Deus, se despojou de sua glória, assumiu a forma humana, como a sua e a minha, e ele se fez como servo, sendo obediente até a morte de cruz. Estou mencionando Filipenses 2, amém? Até a morte de cruz, e por isso Deus, o Pai, o exaltou o seu nome acima de todo nome, para que todos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra se prostrem diante dele, para a glória de Deus Pai, reconhecendo que ele é o Senhor. Então, a partir do momento que o sacrifício de Jesus foi consumado na nossa dimensão, na dimensão da matéria, no natural, a Bíblia diz que Jesus já tinha sido crucificado desde antes da fundação do mundo. Mas isso é o quê? Ele havia sido predestinado para isso desde a dimensão do Espírito. Chegando o tempo certo da consumação, né, desta profecia, deste propósito. Então, quando foi consumado, nós iniciamos os últimos dias. Então, o apóstolo Pedro viveu os últimos dias? Sim. O apóstolo Paulo nos últimos dias? Sim. João nos últimos dias? Sim. Tiago nos últimos dias? Sim. Judas nos últimos dias? Sim. Judas, irmão de Jesus, amém? É o Judas também que traiu. Mas vamos falar do Judas, irmão de Jesus, que escreveu Judas 1. Aleluia. E nós estamos nos últimos dias. Estamos nos últimos dias. E precisamos ser preparados, queridos. A nossa mente, precisamos ter a nossa mente renovada pelo Espírito Santo, porque se nós continuarmos uma mentalidade humanista, uma mentalidade intelectualista, uma mentalidade natural ou distorcida, esotérica, nós não iríamos suportar o que vem. Se nós não estivermos prontos para, se necessário for, morrermos pelo que cremos, nós iremos negar a nossa fé. Nós iremos estar renunciando à fé que temos declarado, porque não suportaremos as perseguições, as oposições, que não será Deus que vai trazer, queridos. Meu Deus, eu preciso entrar em escatologia aqui. Posso entrar um pouquinho na escatologia? A igreja irá passar pela grande tribulação. Se você crê diferente, você precisa ler a Bíblia a partir do Espírito Santo. Você está lendo com seus olhos carnais e está com medo, tá? Está com medo de passar pela grande tribulação, porque você sabe que não vai suportar. O apóstolo está sendo um pouquinho duro aqui, mas é porque te ama, tá bom? Porque quer que você desperte, acorde para a vida, sua família acorde para a vida, né? Todos aqueles que te cercam, você seja um instrumento de Deus para alertar, amém? Porque tem muita gente que está debaixo do engano do espírito da Grécia. Não vamos passar pela grande tribulação, não, o Senhor vai nos arrebatar antes. Não é o que a Bíblia diz. Não foi o que Jesus disse, não foi o que o apóstolo Paulo disse, não foi o que o apóstolo João disse. Não foi o que Judas também disse, né? Judas, irmão de Jesus. Tá? Nós precisamos entender o seguinte. É porque a salada, ela é feita, né, a partir da mistura, né? A mistura de vários elementos. Então tem gente que mistura grande tribulação com juízo de Deus. Juízo de Deus é uma coisa, grande tribulação é outra, tá? Grande tribulação. Se nós atribuirmos a grande tribulação Deus castigando o seu povo, Deus é mau, não é, meu apóstolo? Se Deus vai perseguir a sua própria igreja, seu próprio povo, tá estranho, não tá? Tá estranho. Que Deus é esse? Tá mais para Zeus, né? Um deus grego, um D minúsculo, um demônio, uma entidade maligna.
Então, a grande tribulação, ok? Quem será o responsável por ela será o Satanás, o próprio diabo mesmo, tá? Com a sua trindade satânica, ó, o Satanás, o anticristo e o falso profeta. Lembra que tudo é três? Então, até Satanás também tem uma ordem triuna, né? Todos estes estarão debaixo do mesmo domínio, Satanás. Ele vai dar poder para o anticristo, ele vai dar poder para o falso profeta, tá? Então, Satanás é uma representação de Deus, o Deus desse século. A Bíblia diz claramente, o príncipe da potestade do ar, que atua, né, sobre os filhos da desobediência. Então, ó, filhos da desobediência, Satanás, ele se coloca na figura, entre aspas, muitas aspas, de Deus. O anticristo, o próprio nome já diz, né? Ele quer usurpar o lugar de quem? De Cristo. Tudo bem? Eu quero pontuar algo bem aqui. Deixa eu só te perguntar. Escreva aqui embaixo para mim, por favor. Jesus está voltando, como todo mundo está falando? Tá ou não tá? Escreva para mim. Jesus está voltando, sim ou não? Aí vamos lá. E o falso profeta, né, é a usurpação do lugar do Espírito Santo, da voz profética. E Apocalipse diz claramente, onde diz que o espírito de profecia dá testemunho de Jesus Cristo. Tudo bem? Então, nós precisamos entender isso. Mas eu vou guardar a resposta de vocês. Escrevem para mim, por favor, quero ler sua resposta. Não vou mencionar nome, só sim ou não. Escreva aí. Jesus está voltando, sim ou não? Jesus está voltando, sim ou não? Escreva aí, sim. Se ele está voltando, não. Se ele não estiver voltando. Você no YouTube pode interagir também, tá bom? A partir da reprise, em nome de Jesus. Vamos lá. Estão pensando demais. E aí? Jesus está ou não está voltando? Enquanto você responde, eu vou continuar. Está demorando um pouquinho, né? Tá. Então, será Satanás o responsável pela grande tribulação, pela perseguição dos eleitos, pela perseguição dos filhos de Deus. Você está entendendo? Satanás e não Deus. O Senhor autorizará. Por quê? Da mesma forma que Deus, o Pai, autorizou que Satanás matasse a Cristo, ok? E na realidade a Bíblia diz claramente que foi o próprio Cristo que se entregou. Não foi isso? Então ele achou que estava matando, mas o Senhor estava se entregando. Da mesma forma, ele terá autorização para tocar na igreja. Ele não tocou em Cristo? Vai tocar na igreja. Não tocou em Jó? Vai tocar na igreja. Você está entendendo? Vai tocar na igreja. Então, muitos santos serão mortos, alguns decapitados, enfim, né? Haverá morte de muitos santos. Tudo bem? Então será o diabo, você precisa entender isso, o diabo que vai perseguir a igreja, o povo de Deus, inclusive o povo judeu que se converter, né? Aqueles que se converterem. Tudo bem? Ok. Já estão chegando as respostas aí. Se alguém falta responder, responda aí, já eu volto. Nesse ponto, tá? E aí o que acontece? Grande tribulação é uma coisa, juízo de Deus é outra coisa. Aí sim. A grande tribulação é para o povo de Deus, a igreja de Jesus, os eleitos. O juízo de Deus é para o mundo. Quando os anjos com as suas taças, né, o que tem poder sobre o fogo, libera fogo, o que tem poder sobre as águas, toca as águas, você está entendendo? É o juízo de Deus, que não é para a igreja, é para o mundo. É para aqueles que não quiseram entrar pela porta estreita. É aqueles que quiseram entrar pela porta larga, o caminho da perdição. É aqueles que renunciaram a Cristo, conforme Hebreus capítulo 6, que um dia tiveram seus olhos iluminados, as mentes iluminadas, provaram do dom de Deus, que é a salvação, foram participantes do Espírito Santo, provaram o poder do reino que há de vir, mas caíram da graça. Então, sobre estes, os ímpios, né, os injustos, os incrédulos, os blasfemos, é que virá o juízo de Deus. Então nós não podemos misturar a grande tribulação com o juízo de Deus. Grande tribulação é uma coisa, o responsável por ela é um, e juízo de Deus é outra coisa, o responsável por ela é outro. Amém ou não amém? Então sim, a igreja passará pela grande tribulação, mas não receberá do juízo de Deus. Por quê? Porque já foram salvos.
E a Bíblia diz claramente que seriam 7 anos de tribulação, mas no meio dela, o Senhor vai realizar um feito poderoso no nome de Jesus, por amor aos seus escolhidos. Porque se não fosse por isso, muitos se perderiam. Então, escutem, nós precisamos ter essa mente, vamos passar pela grande tribulação. Então nós temos que estar o quê? Prontos para isso. Amém? Glória a Deus. E temos que preparar a próxima geração, nossa descendência para isso. Nós não podemos dar seguimento ao engano que nos veio, que nos sobreveio. Porque aquele que acredita que será arrebatado não está sendo preparado. E quando ela chegar, não vai suportar. Você está aqui? Mas vamos lá. Vamos ver aqui. Eu perguntei se Jesus está voltando, sim ou não. Porque todo lugar estão dizendo, né? Ó, Jesus está voltando, veja os sinais. Jesus está voltando, veja os sinais. Ok? Eu vou só ler aqui respostas, tá? Não vou mencionar nomes, até porque eu vou trazer a resposta que eu tenho entendido no Espírito do Senhor, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Uma pessoa disse sim, a outra disse não, a outra disse sim e sim. Ok? E aí? Jesus está ou não está voltando? E isso, temos que estar preparados para a guerra. Jesus está ou não está voltando? Não está voltando. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com essa mídia sensacionalista. Cuidado com estes cristãos, são filhos de Deus, que estão influenciados, estão debaixo da operação do espírito da Grécia, tá? E do espírito de Roma. O espírito da Grécia é intelectualismo, humanismo, iluminismo, tradicionalismo. Tudo bem? Espírito de Roma, religiosidade. Ok? Muito cuidado. Jesus não está voltando. Ele voltará sim. Não tardará, mas ele não está voltando. Ele não está voltando. Tessalonicenses fala, apóstolo Paulo. Vamos lá. 1 Tessalonicenses. Vou lhe mostrar o que tem que acontecer antes da volta de Jesus. Tudo bem? Certo. Ó, pastor Deus, eu tenho comigo que ele já está com nós e em nós. Sim. Né? É correto afirmar isso. Mas ele voltará, né, na glória do seu Pai, com seus santos anjos, todo olho verá, né, e todas as nações se prostrarão e reconhecerão que ele é o Senhor. Tudo bem? Olha só, cadê o Tessalonicenses? Ó, 1 Tessalonicenses, capítulo... cadê Jesus? Ou é 2 Tessalonicenses? 2 Tessalonicenses, queridos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha só, versículo 2. A partir do verso 1. Capítulo 2, versículo 1 em diante. Deixa eu só colocar aqui. Tá interessante? Ainda não saí nem do primeiro fato, né? Mas vamos lá, já a gente vai avançar rapidinho. Ó, ora, suplicamos-vos, irmãos, com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Então o apóstolo Paulo teve que escrever, né, orientando os irmãos de Tessalônica em uma segunda carta sobre a vinda do nosso Senhor. Porque tinha muita gente já sendo enganada por falsos profetas, falsos mestres, falsos obreiros que se transvestiam de ministros da justiça, mas na verdade eram servos de Satanás. Tudo bem? Olha só, versículo 2. Que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Lembra que eles já estavam vivendo os últimos dias? Eles já estavam nos últimos dias? E ali já havia essa falácia, queridos, que Jesus estava voltando. Tudo bem? Olha o que o apóstolo Paulo disse, ó. Não vos movais facilmente da vossa mente, daquilo que aprenderam.
Nem vos perturbeis, não se perturbem, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta. Então, quando se ouve que Jesus está voltando, muita gente fica desesperada. Muita gente fica perturbada. Porque eles não dizem apenas, Jesus está voltando. Eles falam, Jesus está voltando, veja os sinais. Vejam as coisas que estão acontecendo. Vejam tudo isso. Aí começa, né? Mostra as catástrofes, né? Os argumentos são sobre essas coisas. Mas não, queridos. Olha o verso 3. Ninguém vos engane de maneira alguma. Pois aquele dia não virá. Aquele dia não virá. Que dia? O dia da vinda do Senhor. Sem que primeiro venha a apostasia. Então, primeiro sinal, apostasia. O segundo sinal, e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Segundo sinal, a revelação do anticristo. Pergunto, a apostasia começou? Sim, começou. Mas o anticristo, ele já foi revelado? Não, não foi revelado. Então Jesus não está voltando. Tudo bem? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais, quando ainda estava convosco, de que vos dizia estas coisas? E agora vós sabeis o que o detém, para que ele seja revelado em seu tempo. Há um tempo para tudo, inclusive para a revelação do anticristo. E esse tempo está quase chegando, ainda não chegou. Então Jesus não está voltando ainda. Porque o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora resiste até que do caminho seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Aleluia! Da glória a Jesus. Você está entendendo? Jesus não está voltando. Mateus 24, quando você lê claramente, você pode entender lá. Jesus, ele não voltará antes que todas estas coisas ocorram. Quando fala de guerras, rumores de guerras, de pestilências, de fome, todas essas coisas, a Bíblia diz claramente que é só o princípio das dores. Não é o fim dela. Amém? Então, por que você não pode acreditar nessa falácia greco-romana de que Jesus está voltando? Para que você não seja enganado pelo anticristo. Porque se você acreditar que Jesus está voltando, quando o anticristo se revelar, você vai achar que ele é o Cristo. Você nunca tinha parado para pensar nisso, né? Quando disserem, olha, veja, o Cristo está ali, você vai achar que ele chegou. Ele está dentro de uma casa, você vai achar que ele está lá. Jesus disse, cuidado para que ninguém vos engane, porque surgirão muitos cristos. E também muitos falando em meu nome. Estamos entendendo? Então Jesus ainda não está voltando não, queridos. Tá? Mas o início das dores, as aflições, as perseguições, tudo isso já iniciou. Já é iniciado. Então, precisamos entender isso para que nós possamos discernir quando as aflições, as dores, as dificuldades que estamos passando é consequência da nossa obediência ou da nossa desobediência. Quando é Deus que se levantou e se opôs contra nós, lembra Balaão? O anjo do Senhor foi enviado para arrebentar com ele. Ele estava se opondo à vontade do Senhor. Lembra de Jonas? Pois é. Entendeu? Porque estavam em desobediência, Deus se levantou, se opôs contra eles. Agora, quando estamos em obediência, o maligno é que se levanta. Então, por que o maligno se levantará contra a igreja? De uma forma muito mais impetuosa, que ele já se levantou, né? Por enquanto está ocorrendo muito forte ainda no âmbito do espírito, nas regiões celestiais, mas descerá para a nossa dimensão, que é quando operará através de governantes ou de um só governante, né? Um líder mundial, o promotor da paz e etc. E blá blá blá. E aí começaram a nos perseguir nesse plano também, a nos afligir também nesse plano.
Nós temos que dar glória a Deus quando acontece essas coisas, quando o diabo se opõe contra nós. Porque nós estamos no caminho certo, estamos no propósito certo, estamos ouvindo e atendendo o chamado do Senhor. Veja bem, Jesus, ele só falava o que ouvia o Pai falar e só fazia o que via o Pai fazer. Então ele entrou num barco com seus discípulos e foi para a região de Genezaré, ou Gadara, não é isso? Jesus, ele estava obedecendo uma direção do Senhor. Por isso Satanás se levantou, se opôs contra ele. E ele, se levantando, porque os seus discípulos não tinham fé suficiente, né? Os seus discípulos ainda tinham pouca fé, mesmo tendo visto Jesus operando todos aqueles sinais, prodígios e maravilhas, eles ainda não estavam com uma fé forte para se posicionar como cristãos. Jesus se posiciona como Cristo, repreende os ventos, repreende as águas e elas obedecem. A Bíblia diz claramente que os discípulos ficam espantados, de modo que se questionam: que espécie de homem, de humanidade é esta? Esse questionamento deles é muito interessante, porque a resposta é a espécie de humanidade que você e eu temos que ser. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. É uma nova criatura. Escutem, aquele que está em Cristo e não com Cristo. Tem muita gente que está com Cristo. Eu vou falar, Jesus. Os discípulos estavam com Cristo. Eles não estavam em Cristo. Apesar de Cristo estar com eles, eles ainda não estavam em Cristo, ainda não estavam imersos em Jesus. Por isso que eles não puderam se portar, se posicionar como cristãos. Mas a partir do momento que o Espírito de Cristo, o Espírito do Santo, veio habitar dentro deles, lá em Antioquia, pela primeira vez eles foram chamados de cristão, porque agora eles não estavam com Cristo, eles estavam em Cristo e Cristo estava neles. Eles eram um só e eles se tornaram essa espécie de humanidade que nós devemos ser. Aleluia! Glória a Deus. Que dá ordem às circunstâncias, que chutam as portas do império das trevas e arrebatam as almas cativas. Meu Deus do céu. Você ainda está no Espírito? Você ainda está entendendo? Ou foi demais falar que Jesus não está voltando? Aleluia. Glória a Jesus. Por que Satanás se opôs a Jesus? Porque do outro lado haviam dois homens que estavam prestes a serem libertos do domínio do diabo. E aí começa o segundo fato. Quando Jesus chegou naquele território, logo aqueles dois endemoniados vieram, correram e se prostraram diante de Jesus, reconhecendo quem ele é, o Filho de Deus. Perguntaram: vieste nos atormentar antes do tempo? Meu Deus do céu, isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Quando Jesus chegou naquele território, ele foi reconhecido por quem ele era no Espírito. Muita gente que andava com Jesus não sabia quem ele era. Alguns diziam que ele era um profeta, outros diziam que era, né, um revolucionário e por aí vai. Mas os demônios viram quem ele era no Espírito, o Filho de Deus, e ficaram com medo de serem atormentados antes do tempo. Eles sabem. Eles sabem o que os espera. Então aqueles demônios, aquelas legiões é que dominavam aquele território. Nós líamos claramente que as pessoas não poderiam passar por aquele caminho. Eles estavam no meio de tumbas, de túmulos, em lugar de morte. E as pessoas tinham medo de passar por ali. Aqueles espíritos dominavam aquele território. Havia uma atmosfera de medo. Havia uma atmosfera de morte. Havia uma atmosfera de loucura.
Você está entendendo? E Jesus, quando chegou ali, os demônios nos reconheceram. Você entende por que Satanás se opôs a Jesus e aos discípulos? Porque ele não queria perder aquele território. Toda vez que Deus te levar para lugares, toda vez que Deus... E quando eu falo lugares, não são apenas cidades. Muitas vezes é um ambiente de trabalho, uma vaga de um emprego que se abre, uma porta que se abre. Escute, Deus está falando com alguém aqui. Muitas vezes é uma porta de emprego que se abriu, mas aí foi lá, fez tudo certo e houve oposição. Satanás se levantou, tudo começou a dar errado. Ei, você precisa se levantar como cristão, uma cristã, e repreender, guerrear, batalhar e vencer. Não trate como algo natural, é sobrenatural. Então haja sobrenaturalmente no nome de Jesus. Amém? Porque Satanás não quer que você entre ali naquele território, porque ele sabe que com você ali você vai dar prejuízo. Você vai começar a ganhar território para o reino de Deus, e ele vai começar a perder território, vai começar a perder aquele ambiente, as almas que estão ali, as vidas que estão ali. O dono daquele lugar, Icalabraço, Kevasi, Kedecombiananto, Rocosotia. Então você tem que andar de uma forma diferente nessa terra, meu amado e minha amada. Aí, às vezes a pessoa fala, não, foi Deus quem não quis. Será que foi Deus quem não quis ou foi o diabo que se opôs e você não discerniu? Vamos lá. Alguém está entendendo? Alguém está compreendendo o que você está falando? Isso é tão sério que os demônios imploraram para Jesus, dizendo, nos ordena para entrarmos nos porcos. Se você nos expulsa, Jesus, nos ordena para entrarmos, permite-nos entrar nos porcos. Sabe por que eles agiram dessa forma? Eles pediram a permissão de Jesus para entrarem nos porcos, porque eles não queriam sair daquele território. Eles não queriam perder aquele território. Tanto que quando Jesus os deu uma palavra de ordem, ide, equibalo, e eles saíram daqueles homens e entraram nos porcos, veja bem, os porcos saíram correndo, se precipitaram na encosta do mar, se jogaram nas águas e morreram afogados. E o que acontece quando o espírito perde uma matéria, perde um corpo? Ele fica vagando. A Bíblia diz que ele anda por lugares secos, lugares desertos, procurando uma morada. Ele diz, não encontrando, ele diz, voltarei para minha casa. E ele voltando, encontrando-a limpa, adornada, perfumada, ele antes de voltar chama mais 7 piores. E o último estado daquela pessoa, ou daquele lugar, aquele território, é pior do que o primeiro. Agora você vai entender algo muito importante nesse segundo fato. Satanás não quer perder território. Satanás não quer perder domínio. Você precisa entender que é uma batalha por territórios. Almas, finanças e territórios. Nós temos que expandir nossa mente espiritual. Nós de fato precisamos caminhar no espírito. Você precisa se posicionar para retirar finanças das garras do maligno. Olha como Satanás é sagaz. Através de uma mentalidade romana, uma mentalidade religiosa, ele incutiu na mente de muitos filhos de Deus que ser pobre é ser santo. Que ser miserável, quanto mais miserável, mais santo é. Essa mentalidade é a mentalidade franciscana, disseminada, tá bom? Através destes, por Satanás. Ainda distorcem os textos, né, das escrituras. Não é que a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males.
Meu amado, isso é mentira. Não é o dinheiro a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E o texto segue dizendo: alguns, negando a fé, transpassaram-se a si mesmos e tiveram muitas dores. Jesus disse que não tem como servir a dois senhores, não tem como servir ao Senhor e a Mamon. Mamon, riquezas, dinheiro, posses, bens. Então, dinheiro, riquezas, bens, posses, não são coisas ruins, não. É bom demais nas mãos de pessoas certas. Agora, olhe para mim aqui. Vamos lá, você tá aqui comigo? Pararam os comentários, sei lá, eu acho que eu choquei alguém. Choquei vocês? Chocou? Pararam de interagir aqui comigo? Meu Deus do céu. Tá pesado demais a live agora? Deixa eu voltar aqui. Jesus te ama. Tem um plano maravilhoso para sua vida. Vem para Jesus que a sua vida vai melhorar. É isso que vocês gostam de ouvir, é? Escreve aí para mim. Meu Deus do céu. Glória a Jesus. Você vai em lives assim, né? Que as mensagens são dessa forma. Nossa, um monte de foguinho, um monte de coração. Ora por mim, e não sei o que. Libera uma palavra na minha vida, e não sei o que. Aí vem algo pontual, revelado. Silêncio mortal, né? Chega. Nossa. Ore shakapu siafukia tekidikido halahashikideka. Ore em línguas aí, ore em línguas, ore. Conecte-se novamente a esse ambiente em nome de Jesus. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Então, nós precisamos entender, queridos, que o dinheiro é bom nas mãos de pessoas certas. Então, é melhor dinheiro na mão de um filho de Deus, de uma filha de Deus, de uma família de Deus, do que nas mãos de um filho do diabo. Porque os filhos de Deus irão usar o dinheiro, as riquezas, as posses e os bens para a glória de Deus. E os filhos do diabo, os filhos das trevas, os ímpios, os pecadores, os escarnecedores, transgressores, eles vão usar para a glória de quem? Para o avanço do quê? Você está entendendo? Então você precisa despertar. Porque, escuta, por que eu estou falando isso? Talvez você esteja perguntando, por que eu posso estar falando isso? Porque Deus, o Pai, vai começar a transferir a riqueza dos injustos para os justos, dos ímpios para os santos. Então, se você é um santo, se você é uma santa, que não tem uma mentalidade de reino, está debaixo de uma mentalidade religiosa, de escassez, de miséria, né, que ainda acredita na mentira do diabo, de que quanto mais pobre, mais santo é, quanto mais miserável, mais santo é. Queridos, não estou falando que todo mundo tem que ser rico, não. Tá? Não distorça as palavras do homem de Deus. Estou falando que todos têm que viver bem. Tem que ter o suficiente, escutem, para si e para estar suprindo aquele que necessita. Não é isso? A igreja não tem que alimentar os órfãos, não tem que alimentar as viúvas. Agora eu lhe pergunto, como vai alimentar os órfãos se ela é uma igreja órfã? Se as pessoas são órfãs, não tem herança. Como vai alimentar as viúvas se ela está numa posição de viúva e precisa ser alimentada, ser suprida? Você está aqui? Deus está levantando uma igreja gloriosa. E uma igreja gloriosa tem muitas finanças. Tem muita gente que está debaixo de uma influência tão forte de um espírito de religiosidade, que se uma igreja prospera, porque os membros estão prosperando, se uma igreja enriquece, porque os membros estão enriquecendo, a liderança também vai ser próspera, né? Também vai usufruir de riquezas. E aí a mentalidade das pessoas é tão crítica, porque por causa da influência do espírito da Grécia, é tão religiosa por causa da influência do espírito de Roma, que já chamam de lobo e pele de cordeiro, né? A liderança da igreja. Já chama a igreja de seita, né? Falsos profetas que saqueiam as ovelhas de Jesus. Irmãos, eu não estou dizendo que não exista isso, mas nós precisamos entender que não são todas. Que Deus quer prosperar o seu povo, que Deus quer prosperar a sua igreja, para que esta seja a resposta dele nessa terra. Amém?
Amém ou não amém? Para que esta seja a resposta à justiça de Deus nessa terra. Então nós precisamos nos posicionar nessa batalha por finanças. Você sabia que a mentira, eu vou falar, Jesus, que a mentira de que os discípulos roubaram o corpo de Cristo foi disseminada mediante muito dinheiro que foi pago para os guardas, para que eles espalhassem essa mentira? Foi muito dinheiro, e a Bíblia diz isso claramente. Muito dinheiro foi aplicado. Olha só, o sistema religioso satânico maligno aplicou dinheiro para disseminar mentiras. Você acha que só foi essa mentira que eles investiram para disseminar? E as mentiras que Hollywood dissemina? E as mentiras que os estudos científicos disseminam? Você tá ligado na última mentira? Que os extraterrestres não vêm do espaço, mas da água? Você tá ligado nessas coisas, queridos? Eu não tô procurando essas coisas, não, mas chegando para mim, eu vou ouvindo. Eu falei, Jesus, olha, e a Bíblia diz isso. Eu tenho fugido dessas coisas. Mas eu preciso, pelo Espírito, alertar os filhos de Deus para não serem enganados por estas coisas. Tem muita gente que, acredita. Muito dinheiro é disseminado, nas mídias televisivas. Muito dinheiro é aplicado ali, entendeu? Para que aquela mentira seja disseminada. E as pessoas recebem aquilo como verdadeiro e dão glória a Deus, aleluia. Finanças. A Igreja de Jesus precisa possuir muitas finanças. Como é que o Evangelho do Reino será pregado em todas as nações? Me diga isso. Como ouvirão se não há quem pregue? E como anunciarão se não há quem possa ir? E como irão, escutem, se não há quem os envie? Como está escrito, conformosos são os pés daqueles que pregam o Evangelho. Então, como o Evangelho irá ser pregado em todas as nações se não há finanças para enviar os ministros? Como? Você está entendendo? É por isso que você precisa ter a sua mente renovada pelo Espírito. Eu acredito que essa quarta de fogo está sendo uma resposta de Deus para muitas pessoas. Eu creio nisso, eu sinto no meu espírito isso. Pessoas estão sendo chacoalhadas, até mesmo ofendidas em suas consciências. E eu dou glória a Deus. Se essa palavra está te ofendendo, glória a Deus, tem que te ofender mesmo. Deus tem que te ofender para que haja confronto da verdade contra a mentira, para que a verdade prevaleça e a verdade nos liberte, aleluia, glória a Jesus, dá glória a Ele aí, amém? Territórios, precisamos ocupar territórios. No último domingo ministrei sobre um dos inimigos que tem lutado contra a igreja para levá-la ao retrocesso, e este inimigo que foi denunciado ali foi o espírito da Grécia, esse espírito que eu estou falando aqui. Um dos, o espírito da Grécia, tá? E ele ocupou, queridos, os 7 montes de governo da sociedade, família, religião, política, educação, cultura, economia e... Eu falei saúde ou não? Não. Saúde. Obrigado. Ele dominou, governou. Se você for fazer um curso de ensino superior, e você pegar as primeiras disciplinas, quer seja humanas, curso de humanas ou curso de exatas, você vai ver claramente que a base é grega. Conhecimento grego. Até mesmo se você for fazer teologia, conhecimento grego. Então, a Grécia, o conhecimento ali disseminado a partir dos gregos, de filósofos gregos, epicureus, estoicos, como Platão, Sócrates, Aristóteles, ganharam o mundo. Foram sendo transferidos de império para império, império grego, império romano, e hoje na globalização, no império global, o último império. Então, você pode ver que a base desses montes, educação, família, é tudo grego. É tudo grego.
até mesmo dentro da religião, da igreja de Jesus, né, onde muitos usam o termo grego, né, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Isso é conhecimento grego, isso é falácia grega. Você está aqui? Você está entendendo? Quando o conhecimento que nós temos que ter é o conhecimento do céu, que foi dado aos judeus, que foram dados aos judeus, conhecimento do reino de Deus. Foi revelado aos judeus, foi entregue primeiramente aos judeus, depois aos gentios. Tanto que o Senhor que nós servimos, ele nasceu como um judeu. Não foi como um grego. Até tentaram mudar isso, né, meu amor? Um Jesus alcalino dos olhos azuis. Quantas vezes você assistiu aquele filme, Paixão de Cristo? Enganado. Você foi, eu fui enganado. Sangue de Jesus tem poder. Um Jesus grego. Dos olhos azuis, da fisionomia, né? Que afunilada, narizinho, né? Achatadinho não, é fininho. Que é isso, meu? Gente, vocês estão entendendo o que você está falando aqui? Ei, o reino de Deus precisa tomar esses montes. Isso é conquista de território. É por isso que nós estamos em uma geração apostólica. O Senhor está levantando tantos apóstolos nesses dias. Mas apóstolos de verdade, não é apóstolo de mentira, não. Não é apóstolos que compraram a carteirinha ali de apóstolo, que compraram a unção, entre aspas, né? Ali o óleo na cabeça de apóstolos, não. São apóstolos reais, apóstolos verdadeiros que foram dados por Jesus para a igreja nestes últimos dias. Que estão trazendo fundamento, que estão trazendo correção, estão trazendo alinhamento, que grande parte são profetas, né? No seu chamado, assim como o apóstolo Paulo foi chamado primeiramente de profeta, depois começaram a fluir, né, no evangelismo, depois começaram a fluir pastoral e por aí foi, e aí o Senhor entregou a unção apostólica, porque cada uma das unções que vieram antes, os prepararam para o ministério apostólico. O Senhor está os levantando neste tempo para que haja uma unção de governo sobre a igreja, uma unção de conquista, de guerra, batalha espiritual, um manto de batalha espiritual para prevalecer sobre os inimigos de Deus, os inimigos da igreja. Halabasu, kederevo, kederevasi, kederevácia. Amém? Finanças, almas e territórios. Meu Deus, nunca fui tão profundo como estou indo hoje nesses assuntos. E último fato, queridos. Vamos lá. Já vamos para 1h30. Tem gente que não consegue aguentar muito assim um ensino mais denso, né? Então tem que entender também, para não acabar perdendo, né, as coisas. Gastando aquilo que não é para ser gasto. Aquilo que vai se perder. O último fato do que nós lemos lá no princípio é que quando Jesus chega em um território, e você precisa entender isso já, tá? Eu vou te mostrar em outros exemplos, mas vamos começar com o exemplo de todos os exemplos, Jesus. Quando Jesus chega em território e ele traz consigo o reino de Deus, existem alguns que irão resistir esse reino, que não irão querer o reino, que irão militar contra o reino. Eu já te deixo avisado, não se frustre por isso. Alegre-se, Rikatuki. O Senhor está falando. Alegre-se com aqueles que estão recebendo. Não se entristeça, escute. Não lamente. Não se ofenda por aqueles que não estão querendo. Ouçam com atenção. Jesus foi ali, libertou aqueles 2 homens daquelas legiões,
os pastores que estavam pastoreando os porcos, lembra dos porcos? Os porcos que preferiram morrer do que viver endemoniados, né, que se lançaram lá no mar. Ok? Os pastores saíram, entraram na cidade e anunciaram o que eles viram. Anunciaram como Jesus libertou aqueles que todos temiam, até de passar por perto onde eles estavam, território onde eles estavam, como eles haviam sido libertos por Jesus. Como os demônios saíram deles, entraram nos porcos e os porcos, né, suicidaram. Você está aqui? Você está entendendo? Ao invés de aquela cidade se alegrar, nossa, agora nós podemos andar para lá e para cá com liberdade, porque aqueles que nos oprimiam agora se foram, né? Jesus chegou, o reino de Deus chegou, e ali Jesus ficar com eles, eles clamarem, Jesus fica conosco, Jesus fica um pouquinho mais, Jesus ensina-nos mais sobre este reino, que conhecimento novo é este, Jesus, que reino é este, a gente só conhece este império, né? Nos mostra mais, mostra-nos, revela-nos. Ao invés de falarem isso, sabe o que eles disseram? Eles rogaram, eles pediram fortemente: se retirem da nossa região. Retirem-se da nossa região. Você está entendendo? Jesus ficou triste? Não. Jesus pegou e entrou no barco com seus discípulos. Estava para ir embora. Mas antes, aquele que queria segui-lo recebeu um comando para ir, voltar para casa e anunciar o que Deus havia feito pela vida dele. Você está entendendo? Então, em todo lugar onde você for, existirão pessoas que irão receber o reino, mas existirão outros que irão resistir ao reino, que não irão querer o reino. Então não lamente por estes, alegre-se, regozije-se por aqueles que receberam, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Não se deixe ser frustrado, não se deixe ser frustrada, porque nem todos, escute, você precisa entender isso, nem todos serão salvos. Nem todos serão salvos. Por isso que a Bíblia diz claramente que Deus amou ao mundo. Ele amou a todos de uma forma, de uma maneira indescritível, né? Tanto que João teve que escrever de tal maneira, que não tem como descrever, que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, infelizmente, nem todos crerão. Nem todos crerão, mas haverão muitos que irão crer. E glória a Deus por isso. Devemos nos alegrar com aqueles que creem. O apóstolo Paulo passou por isso. Atos 19. É só um dos exemplos, tem vários exemplos na história da vida do apóstolo Paulo. Ele chegou ali, esqueci onde ele chegou, Éfeso, isso, obrigado Espírito Santo, em Éfeso. E haviam 12 discípulos ali, só que eram discípulos de João, então ele prega o batismo de Jesus, o evangelho do reino, eles são batizados, né, no nome de Jesus. Algo que eu aprendi bacana, olha só que interessante. Ó. O batismo de João é um batismo de arrependimento. O batismo de Jesus é um batismo de morte. Aleluia? Foram mortos com Cristo e ressuscitados com Ele. Ok? Então, o batismo de João preparava o caminho para o batismo de Jesus. O batismo de arrependimento preparava o caminho para o batismo de morte. Por isso que a mensagem era: arrependeu-se porque é chegado o reino de Deus. Então, eles podiam acessar o reino a partir do arrependimento. Mas, para eles viverem um reino, eles tinham que morrer por meio do batismo de Jesus para nascer de novo da água e do Espírito. Glória a Jesus por isso. Isso é maravilhoso. E aí, o que acontece? Eles foram batizados com o Espírito Santo, né, através da imposição de mãos. Shalom, filha. Deus te abençoe, Ana Luísa. E começaram a orar em outras línguas, falar em outras línguas e profetizar. E aí, o que aconteceu? O apóstolo Paulo entrou numa sinagoga e começou a estar ali ensinando sobre o reino, pregando sobre o evangelho do reino. E a Bíblia diz claramente que alguns descrendo. Então eles estavam crendo no que Paulo estava falando, né? Mas em algum momento da mensagem eles se ofenderam tanto, né? O reino, o poder de Deus ofendeu tanto a mente deles carnal,
certo? As convicções religiosas que eles tinham por meio do espírito de Roma, né? As críticas começaram a saltar por meio do espírito da Grécia, eles descreram e começaram a falar mal do caminho. Começaram a criticar o apóstolo Paulo. Olha só, e foram muitos que fizeram isso. Então o que o apóstolo Paulo fez? Pegou, separou os discípulos, aqueles que estavam crendo. Discípulo significa aprendiz. Então aqueles que queriam aprender sobre o reino, viver o reino. Então ele separou e, entrando na casa de um certo irmão chamado Tirano, permaneceu por 2 anos. De modo que toda aquela cidade ouviu a palavra de Deus, e muitos sinais, maravilhas e prodígios eram operados por meio do apóstolo Paulo. Olha que coisa linda. Então muitos não creram, mas os poucos que creram, escutem, os poucos que creram, Paulo os separou para continuar ensinando eles. E estes também foram muito usados por Deus, debaixo do manto apostólico e profético que o apóstolo Paulo carregava, da revelação que Deus havia entregue a ele, anunciar o evangelho do reino a toda aquela cidade. Você está entendendo? Foi assim também com Jesus. Foi assim com os demais discípulos, né? Então, vai ser assim com você. Está sendo assim com você. Então, Deus está falando com pessoas aqui nessa tarde, tá? Não se tristeça, não lamente por aqueles que não querem. Tudo bem? Tá tudo bem. Eles não querem, direito deles. Como foi o seu direito? Rejeitar a Cristo ou receber a Cristo. Você tomou a decisão melhor da sua vida, recebê-lo. Glória a Deus. Então, deve se alegrar. Você está falando. Devemos nos alegrar, com aqueles que estão recebendo. Olha o que o Senhor acabou de me falar. Ele falou, filho, a festa no céu pelo pecador que se arrepende, e não pelos pecadores. O céu não fica em luto quando os pecadores não querem. Entendeu? Então, há uma celebração no céu, porque filhos estão tornando para casa, estão nascendo de novo. Então, nós devemos nos alegrar e celebrar a vida destes, e nos dispor a ensinar, a discipular estes. Aqueles que não querem, tudo bem. Sacode a poeira dos sapatos, bate a poeira das vestes e bola para frente. Tem muita gente ainda que precisa ouvir e ser impactado pelo evangelho do reino, pelas manifestações do poder do reino, e serem ensinadas após receberem este reino. Então, é isso. Espero que tenha sido uma bênção na sua vida. Você que entrou agora, Shalom, Manuel, Mateus, como é que tá, meu querido? Na paz. Vocês que entraram agora, vai ficar salvo, pegue desde o início. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com vocês também. Amém? E vocês que irão assistir, ou já estão assistindo, que eu vou deixar gravado aqui, para publicar como reprise. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, Rei da Glória. Peço que compartilhe. Você está assistindo pelo YouTube, esteja se inscrevendo nesse canal. Esteja também validando com seu joinha, o seu like. Tenho certeza que será uma bênção. E você que está aqui no Instagram, dê o seu gostei, o seu coraçãozinho aí, no nome de Jesus, compartilhe também. Tenho certeza que Deus vai alcançar muitas vidas como alcançou a sua. Amém? Espero que você seja daqueles que estão recebendo aquilo que Deus está falando, para poder me alegrar com você. Se você não está recebendo, não tem problema, é direito seu. Amém? Direito seu não concordar, direito seu discordar, mas também é o direito do Espírito Santo depois te julgar. Amém? Glória a Deus! Alguém está precisando de oração por cura, alguém quer ser batizado com o Espírito Santo, que ainda não foi. Quando eu disse no início, estou debaixo de uma unção de serviço. Amém? E essa unção já está fluindo aí, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Então coloque aí seu pedido de oração ou ministração, ou se tiver alguma pergunta também, eu posso responder aí em 10 minutinhos. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Não demore, porque senão eu vou entender que tá tudo certo, já tá bom, e aí eu vou finalizar no nome de Jesus, amém? Te damos todo louvor, Jesus. Glória a Deus. Luciano, o que é na sua saúde? O que você precisa? Você precisa de cura, restauração, milagre? O que você precisa, filha amada do Senhor? Conte-me, por favor.
Se for algo muito íntimo, coloque de uma forma que não seja constrangedor para você, tá bom? A gente toma todo cuidado. Certo. O que sua irmã precisa? Ana Patrinha, o que sua irmã precisa, filho? Pode falar aí, por favor. Kita soroshekete pokada. Rashakatarakatarabasuke. Recopia nanto recalabrus. Garganta muito inflamada. Tudo bem. Vamos ministrar no nome de Jesus. Certo. Qual milagre que ela precisa? O que é? Seja específico para mim, por favor, que eu vou liberar no nome de Jesus. Luciana, coloque a mão na sua garganta dessa forma aqui, ó. Tá bom? E a outra você estenda. Não sei se o seu celular está apoiado, mas enfim, ou pode segurar o seu aparelho. Ouça a minha voz. Me dê um sinal. Se você já fez isso, colocou a mão na sua garganta. E só agradeça a Jesus. Amém? Ok. Cura no emocional. Tudo bem. Ok, tudo bem. Então tá, vamos orar pela Patrinha também. Deixa eu ministrar aqui, querida Luciana. Meu Deus. A unção do Senhor está aqui para curar. Luciana, em nome de Jesus, o Rei da Glória, o fogo de Deus desce agora sobre ti, do alto da tua cabeça até a planta dos teus pés. Comece a receber agora o toque do Espírito Santo de Deus. Vem com um fogo sobre ti agora. Sharakatarabassukya. Recalará sokotokoboshanto. Mais Espírito Santo, em nome de Jesus. Toda bactéria nesta garganta. Toda inflamação na garganta da Luciana. Seja agora destruída em nome de Jesus. Declaramos as pregas vocais, a laringe, faringe, laringofaringe. Sejam restauradas agora no nome de Jesus, instantaneamente. Rabashikidevosya. O fogo de Deus agora, em nome de Jesus. Fogo de Deus agora, em nome de Jesus. Mais fogo, em nome de Jesus. Seja curada, em nome do Senhor Jesus. Milagres da regeneração agora. Recebe agora, em nome de Jesus. Luciana, só agradeça a Jesus do fundo do seu coração. A unção de cura está fluindo para dentro do seu corpo agora. Fogo. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Eu chamo agora, em nome de Jesus, os fragmentos da tua alma que estão aprisionados em cativeiros espirituais. Eu entro agora no mundo espiritual. Oh, Rashokedeva, Rakalabrukia. Uso as chaves de Jesus. Cristo e eu somos um. Temos a chave da morte e do inferno. Eu digo agora, abra-se todo o cativeiro em que você está aprisionada no espírito, na alma. E eu chamo para fora agora. Vem para fora em nome de Jesus. Sai desse lugar em nome de Jesus de trauma. Esse lugar de medo do futuro, as áreas da tua vida que estavam aprisionadas por conta deste aprisionamento começam a ser livres agora. Vem para fora agora, gere no seu coração, Luciana, o desejo de sair destes lugares. Deste lugar de medo, deste lugar de impotência, deste lugar de tormento agora. Pensamento acelerado. Em nome de Jesus, valentes são manhetados, amarrados, mãos e pés amordaçados, de modo que não podem mais soprar sobre a tua vida nenhuma sugestão de trevas. Seja livre agora em nome de Jesus. E como Jesus soprou sobre os discípulos e eles receberam o Espírito Santo, eu sopro sobre ti e cada fragmento da tua alma é
completamente restabelecido. A tua alma que estava fragmentada é recomposta. 1, 2, 3. Ris. Ei, aracha capadacatabaçúquia. Oh, mais forte. Em nome de Jesus. O vento suave do Espírito está soprando agora sobre ti. Começou com fogo para curar o teu físico. Agora é um vento suave, uma brisa suave, soprando para dentro da tua alma agora. Seu Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu o Senhor para curar os quebrantados, anunciar as boas novas quebrantados, curar aqueles que estão feridos, para pôr em liberdade aqueles que se encontram aprisionados. E assim está sendo agora sobre a tua vida, Luciana. No santo nome do Senhor Jesus. Seja curada. Seja livre agora. Em nome de Jesus. Amém? Verifique agora a sua garganta. Salive, engula a saliva. Faça aquilo que fazia com muita dificuldade. Acerca do seu emocional, procure os pensamentos e sentimentos que estavam pairando sobre a tua mente, que pareciam seus, mas eram sugestões malignas. E aí, compartilhe conosco, por favor, como está a sua garganta agora. Agradecendo a Jesus. Diga obrigado, Jesus. Alguém mais que está aí pode dizer obrigado, Jesus. Agradeça a Jesus pelo milagre de cura e a libertação da nossa querida irmã Luciana. Amém? Agradeça a Jesus por isso. Se Ele fez na vida dela, pode fazer na sua também e dos seus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Mais. Ana Patrine. Manuel, pense nela agora, por favor, na Ana Patrine. Seja a ponte profética entre ela. No nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Até a voz começou a voltar. Estava sem voz. Glória a Deus. Mais, Espírito Santo. 100%, Senhor. Em nome de Jesus. Sem dores, sem arranha, sem pingarro. No nome. Senti um calor. Glória a Deus, minha amada. Obrigado, Jesus. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus. É isto. O Senhor é maravilhoso. É chegado o reino de Deus. Amém? Ana Patrine, vamos lá. Yasuki de Kubiananturuko Santurika Labranta Roshakatakata Rikatarabada Rosikatarabasuki de Buga. Pai, em nome de Jesus, colocamos a irmã, o teu filho, teu servo, diante do Senhor. Ana Patrine passou por um processo cirúrgico e este processo, esse pós-cirúrgico não está sendo bom. Não está cicatrizando. Há uma preocupação na alma dela, na mente dela, no espírito dela. No nome de Jesus, Pai, unindo a minha fé e do teu filho Manuel, de todos estes que estão ouvindo agora, repreendo agora essa nuvem de aflição que veio sobre ela. A Bíblia diz que houve luz, que Jesus é a luz e que as trevas não resistem à luz. A luz brilha agora sobre a vida da Ana Patrine. A luz brilha agora a partir da face dela. E esses pensamentos, esta nuvem de tormento que veio acometendo sobre ela, agindo no emocional que está afetando o físico, é dissipada agora em nome de Jesus. Haja fogo agora sobre a face dela. Haja fogo agora sobre a face da Ana Patrine, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, as trevas se vão agora. As influências são cortadas agora. São paralisados agora os demônios que estavam tentando impedir o propósito da vida dela. Em nome de Jesus, mais. Em nome de Jesus, mais. Nós declaramos agora que a partir de hoje,
agora. Esta ferida, esse corte, esse lugar onde foi as camadas, todas as camadas fecham, cicatrizam de forma limpa no santo nome de Jesus. E a paz sobre aquele coração, a shalom repousa sobre aquele coração. Aramantu kobodosoro kotoroboshekederebakatarabassia. Repakatarabasai. Shalom, pastor Alex, em nome de Jesus, assim é. Digo obrigado, Jesus. Amém? Glória a Deus. Assim é, nós aguardamos as boas notícias, meu querido amigo. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Pode conectar depois com ela. Perguntar como ela está a se sentir. Urachocapaz e devúcia. Cada célula se regenerar de uma forma poderosa agora. No nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Alguém mais precisando de oração, do toque do Senhor? Glória a Deus, louvado seja Deus. Esta foi a quarta de fogo, amém? No nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Você que ainda não nos segue aqui na nossa página, passe a nos seguir, no nome de Jesus. Sempre que o Senhor nos autoriza, nós viemos aqui para estar entregando aquilo que Ele coloca no nosso espírito e estar ministrando aqueles que necessitam, né? Graças a Deus pela vida da Luciana, o Senhor a tocou e a restaurou completamente no físico, no emocional. Graças a Deus pela vida da Ana Patrícia, que foi alcançada através do irmão Manuel Mateus. E haverão boas notícias no nome de Jesus. Para o Senhor não há impossíveis. Amém? Que o Senhor os abençoe grande e abundantemente no nome de Jesus, o Rei da Glória. Que os olhos do vosso entendimento continuem sendo iluminados. Haja espírito de sabedoria, de revelação sobre vós. E a revelação do Senhor traga, os levando para uma nova dimensão no Espírito. No nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. De maneira que vocês tenham o discernimento pleno da perfeita vontade do Senhor. E tudo aquilo que não está de acordo com a vontade do Senhor seja rejeitado por vós. Só de vocês baterem os olhos no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém. Deus abençoe a ti, tua casa, tudo e todos que levam o teu nome. No nome de Jesus, o Rei da Glória. Se não é inscrito ainda no nosso canal no YouTube, se inscreva lá. @ApenChurch no YouTube. Amém. No nome de Jesus. Hoje às 19h30 desse horário local, nós estaremos transmitindo mais um culto quarta de fogo. Amém. É uma quarta profética. Nós estamos denunciando os inimigos da igreja. Uma super série poderosa. No nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém? Deus abençoe grandemente. O profeta veio hoje aqui novamente, foi bênção. Eu imaginei que ele iria hoje mesmo. Glória a Deus, louvado seja Deus. Assim. Amém? Deus abençoe a todos. Fui. Amo vocês. Shalom, shalom.